How many of you have ever received unfair treatment? Jesus said it is impossible that no offenses should come. Do you have the right to be offended? Offense is a snare, a trap. An offense is the bait of Satan. The bait of Satan. John Bevere's best-selling book has changed lives all over the world. God's word, His promise, will always come to pass as long as you don't get offended. And now, John Bevere Ministries presents The Bait of Satan Curriculum, a 12-part series designed to free you from the snare of offense. What you do with the offense will determine your future. Lição número 8, vamos falar sobre a rocha da ofensa. E eu vou ler em 1 Pedro capítulo 2, verso 6. Por isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer, repita, crer, nela crer, não será de modo algum envergonhado. Verso 7. Desta forma, para vocês que creem, repitam, que creem, ele é precioso. Mas para aqueles que são desobedientes, repitam, desobedientes, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular. Agora, vejam o verso 7 de novo. Desta forma, para vocês que creem, ela é preciosa, mas para os desobedientes, notem. Como Pedro contrasta a palavra crer com desobediente. Viram isso? São opostos. Agora eu quero declarar aqui que hoje na nossa língua inglesa nós reduzimos a palavra crer para o que ela não é. No tempo dos escritores da Bíblia, a palavra crer significava obedecer. Hoje a palavra crer significa que você reconhece e acredita na existência de alguém e não obedecer necessariamente. Ou seja, se hoje você disser que o oposto da palavra crer é desobedecer, você vai levantar dúvidas. Hebreus capítulo 3. É muito importante que entendamos isso. Hoje representamos de forma tão errada essa palavra porque ensinamos que tudo que você tem que fazer é crer que Jesus existe e que Ele morreu na cruz, que Ele ressuscitou e você está salvo, tudo está bem, você está bem com Deus. Mas eu quero mostrar a vocês que a palavra crer significa obedecer. Hebreus 3, verso 12. Tende cuidado, irmãos, repitam, irmãos. Note que ele está falando a crentes. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Agora, se pegarmos a palavra incredulidade e colocarmos no contexto de hoje, que crer apenas significa reconhecer a existência de alguém, certo? Que você reconhece que ele viveu e morreu na cruz. Como eles vão ter um coração de incredulidade? Todas essas pessoas sabiam que Deus existia. Veem isso? Agora vejam o seguinte. O verso 15, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como na rebelião. Verso 16, ora os que tendo ouvido se rebelaram, não foram de fato todos os que saíram do Egito levados por Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Agora vejam com cuidado 18 e 19. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os desobedientes? Repitam, desobedientes. Agora veja o verso 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Então notaram que, ouçam, ele diz que incredulidade e não obedecer são sinônimos. Veja o verso 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ou seja, incredulidade é não obedecer. Crer é obedecer e não crer é desobedecer. Veem isso? Agora temos que ter isso bem firme em nossos corações. Porque hoje o que temos na igreja é um evangelho que diz: você apenas crê que ele existiu e morreu na cruz e está tudo bem. Não importa se você desobedecer, viver como quiser. Mas sabem, amigos, isso é mentira. E nós temos que pregar o evangelho. Eu descobri que hoje as pessoas entendem a palavra graça de forma totalmente pervertida, acham que graça é uma grande cobertura. Ou seja, eu sei que eu não estou obedecendo, não estou vivendo como deveria, mas graças a Deus pela graça.
Jesus disse: nem todo aquele que disser Senhor, Senhor entrará no reino, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Não é apenas confessar Jesus que leva a pessoa para o céu, é confessar e praticar. Agora eu digo, ninguém vai poder olhar para Deus e dizer: as minhas obras me trouxeram aqui para o céu, porque a palavra diz que é por graça, apenas por graça e não por obras. Mas, no entanto, Tiago vem e diz: vocês realmente têm graça e fé? Mostrem-me sua fé sem as obras e eu mostrarei a minha pelas obras. Ou seja, a evidência de que eu realmente tenho a graça em mim é o fato de eu obedecer. Me mostre uma pessoa que repetidamente e consistentemente se rebela e desobedece, e eu te mostro alguém que não conhece a Deus. Agora, no ministério de Jesus, ele é chamado de a rocha da ofensa. Você vai notar que todo lugar que Jesus ia, ele ia ofendendo pessoas. Quem eram as pessoas que ele ofendia? Ele ofendia pessoas que não eram verdadeiros crentes, desobedientes, e também ofendia pessoas que tinham fundações erradas em sua vida. E ele disse: uma das duas coisas vai acontecer, ou você vai seguir a rocha e ser quebrantado, ou a rocha vai te reduzir a pó. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, lemos no verso 25: E eis que havia um homem em Jerusalém, cujo nome era Simeão. E esse homem era justo e devoto, esperando pela consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E lhe foi revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Então ele veio pelo Espírito, repitam, pelo Espírito, para o templo, e os pais trouxeram a criança Jesus. Jesus aqui tinha 33 dias de idade. Para fazer com ele de acordo com o costume da lei, ele o tomou em seus braços e louvou ao Senhor, dizendo: Agora, Senhor, podes me deixar ir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação. Eu acho isso espetacular. Este homem entra no templo com milhares de pessoas, encontra um casal de Nazaré, pega seu bebê, o levanta e diz: o Messias. E 33 anos depois, os fariseus, que citavam o Pentateuco de memória, o viam expulsar demônios e não sabiam quem ele era. Qual a diferença? Ele veio pelo Espírito. Ele conhecia Deus intimamente. Agora veja o que ele vai dizer. Verso 34. Não, 33. E José e sua mãe se maravilharam por aquelas coisas que eram faladas dele. Então Simeão o abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que esta criança está destinada tanto para a ruína, repitam, ruína, como para levantamento de muitos em Israel, e será um sinal contra quem muitos falarão. Sim, agora veja a profecia. Uma espada traspassará a tua própria alma, para que os pensamentos de muitos corações sejam revelados. Agora, amigos, deixa eu dizer algo. Eu quero passar com vocês pelos evangelhos e mostrar como essa profecia literalmente aconteceu. Jesus, todo lugar que ele ia, você o encontra ofendendo pessoas. Ele era a espada que traspassava a alma das pessoas. Vá comigo, por favor, para Mateus capítulo 15. Mateus 15. Em Mateus capítulo 15, eu quero ler o versículo 7. Jesus declarou aos líderes, ele disse: Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honram com seus lábios, mas seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Vejam o verso 10. E tendo chamado a multidão, lhes disse: Ouvi e entendei, não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Verso 12. Então seus discípulos vieram e disseram a ele: Você sabe que os fariseus se escandalizaram ouvindo o que disse? Veja, claro que se ofenderam. Ele olha para os líderes religiosos, os fariseus, e diz: Hipócritas, vocês se aproximam de mim com a boca, mas seu coração está longe. Certo? E esses caras chegam a Jesus e dizem: Jesus, realmente o que você pregou ofendeu aqueles caras. Mas eu quero que notem o que Jesus diz. Veja o verso seguinte, o 13. Ele respondeu e disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que Deus, o Pai, na verdade vai usar a ofensa para arrancar pessoas que realmente não estão plantadas no reino. O que temos hoje é um monte de pregadores
que aliviam na mensagem para manter mais pessoas na igreja? É muito simples. Você amplia a mensagem e aumenta o número de pessoas vindo à sua igreja, mas eis o engano. O pensamento na mente do ministro é o seguinte: eles querem tanto ver as pessoas saírem do inferno e irem para o céu, que pensam, eu não vou dizer palavras que vão afastar pessoas de Jesus. Mas Jesus afastava pessoas constantemente com suas palavras, com a verdade. Deixe eu dizer de novo do que a Bíblia o chama. Ela o chama de a rocha da ofensa ou a pedra de tropeço, que é uma rocha enorme. Posso ser honesto, da forma que pregamos Jesus na América, ele não é mais a pedra de tropeço. O reduzimos a uma pequena pedrinha que todos passam por cima. Amém. Eu me lembro que eu estava no primeiro ano de viagem meu e da Lisa, fomos para uma grande igreja de uma denominação renovada. E no domingo de manhã eu preguei uma mensagem muito mais suave do que as que prego hoje. Eu tenho que ser honesto, eu sou muito mais forte hoje do que fui naquele domingo de manhã. Mensagem básica de arrependimento. E depois do culto, estávamos na cantina comendo. O pastor olha para mim e fala, irmão, ele diz, sabe, algumas coisas que você está dizendo, essa manhã Deus tem falado ao meu coração, mas meu povo não está pronto para isso. Ele disse, porque se eu começar a pregar isso, eu vou perder um terço da minha congregação. E antes de eu conseguir responder, a Lisa pulou na frente e falou. E ela, desde quando você se tornou pastor e não Jesus? Ele olha para minha esposa e abaixa a cabeça. Olha para mim de novo e diz, bem, isso foi o que o Senhor me disse há um mês atrás. Ele disse, eu sei o que esse povo aguenta. Sabe o que é impressionante? É que nos dias seguintes pregando ali, sabem, eu vi que coisas estavam sendo expostas, sabem? Muitas vezes com profecia você não sabe que está profetizando. Você fala e acha que é do seu coração, mas Deus está juntando coisas, entendem? Sabe, foi assim que eu entendi que os espíritos religiosos são malignos. Malignos, ok? E eu me lembro, sabem, depois que eu fui embora, aquele pastor me enviou o cheque. Mas o que significava mais para mim do que aquela oferta foi o sorriso. O Espírito Santo disse, eu estou feliz que você disse o que eu queria. Porque, sabe, eu já tive grandes ofertas em cidades sem nenhum sorriso e eu me lembro agora particularmente de uma. Eu estava numa grande conferência com 5 grandes pastores lá e o Espírito me disse para pregar sobre a isca de Satanás, ofensa. E eu lembro que eu estava escrevendo outros livros, outros assuntos queimando em meu coração. Eu não queria pregar aquilo, não achava mais tão empolgante. E eu lembro que naquele encontro eu preguei o que estava no meu coração. E sabe, as pessoas se empolgaram, sabe, se levantavam e diziam, sim, é isso que eu vou fazer. E sabem, no final todos estavam no chão, tivemos um grande encontro. Na manhã seguinte eu acordei. Eu nem saí da cama, eu caí direto de joelhos. Porque, sabem, o Espírito de Deus estava sobre mim e não de uma forma feliz. E eu lembro de falar, Senhor, eu não preguei o que você queria que eu pregasse a noite passada, não é? E ele, não pregou. E eu disse, Deus me perdoe, e comecei a implorar por perdão. Eu não levantava, eu achava que eu ia morrer. Então eu fui para o aeroporto voar para uma cidade na costa, e o tempo todo, ó Senhor, me perdoe, mas eu achava que eu ia morrer. Finalmente, quando chegamos em San Diego, começamos a circular a cidade em San Diego, e de repente, aquele peso, aquele peso mesmo, aquele sentimento de culpa, de repente saiu de mim, assim. E o Espírito de Deus disse, esta é uma nova cidade, agora me obedeça. Eu disse, Senhor, eu estou implorando por perdão desde cedo, já fazem 3 horas, 2 horas desde que eu acordei, isso tudo, e você aí... Eu disse, Pai, por que você me deixou carregar esse peso esse tempo todo? E o Espírito de Deus disse, porque eu quero que você entenda a seriedade do que você fez. Ele disse, aqueles pastores no encontro a noite passada precisavam ouvir o que eu pus no seu coração sobre ofensa, e você pregou o que quis, e agora eles perderam o que eu tinha que dar. E eu disse, Deus, eu nunca mais vou fazer isso. Mas sabe, a coisa assustadora está aqui. Você tem esses caras da linha de frente que estão aí, tem outros... E o que esses caras estão fazendo é trazer uma mensagem agradável, amistosa, enquanto todos estão por aí vivendo em pecado.
Estão comigo? Deixa eu dizer algo. A verdade corta e penetra. Ele é a rocha da ofensa. Ele é a pedra de tropeço. Mas ao invés disso, as pessoas querem criar um Jesus comum e pregá-las na igreja de hoje. Vamos dar às pessoas famintas um Deus que pode fazer algo por elas, e o que vemos hoje são pessoas que buscam a Deus pelo que Ele pode fazer por elas. E é como uma mulher que casa com um homem porque ele tem dinheiro. Ela não está casando pelo que ele é, mas pelo que ele pode fazer por ela. Estão comigo? Agora, uma pessoa que prega a verdade é uma pessoa que prega o caráter de Deus. Ele é a pessoa mais interessada em ver as pessoas em conformidade com a imagem de Cristo. Este é o objetivo do cristianismo, amigos. O objetivo é passar a estar em conformidade com a imagem de Cristo. Quando você tem uma pessoa que está no Espírito pregando a palavra de Deus, eu te digo, ela vai discernir o que está no seu coração. Vai penetrar seu coração. Se é amistosa e só te faz sentir bem e agradável, eu não acho que vem da rocha da ofensa. Amém? Então, como líderes, temos que entender algo. Tem vezes que Deus vai nos dar algo para pregar. É a pura e simples verdade. Eu não estou falando de uma viagem que não está na Bíblia, eu só estou falando da verdade. Vai entristecer pessoas. E elas podem ir embora. Mas a atitude de Jesus foi: deixa elas irem. Amém? E aí você pensa, isso não é muito amoroso? Sim, é amoroso. Porque não se mistura joio e trigo. Não se pode misturar serpentes com ovelhas, lobos e ovelhas. E a palavra de Deus vai expor o que está dentro das pessoas. Vá comigo, por favor, para Mateus capítulo 13. Mateus 13, verso 55. Jesus está na cidade natal dele. Foi aqui que ele ofendeu a sua cidade natal. Vejam isso. 54. E chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Então se ofenderam com ele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa. Então o que ofendeu eles? A verdade que ele pregava? Os milagres que fazia? É interessante que não se ofenderam porque ele era o filho do carpinteiro, porque ele andava pelos campos da Galileia meditando e orando. Isso não ofendeu eles. Foi quando ele saiu e começou a falar a palavra de Deus. Ficaram ofendidos. Então ele ofendeu a sua cidade, e encontramos em outro evangelho que se ofenderam tanto que queriam pegá-lo e jogá-lo de um desfiladeiro. Foi esse tanto que eles se ofenderam. Pessoas religiosas são cruéis. Amém, eu disse cruéis. Ele ofendeu os membros da própria família. Certo? No evangelho de Marcos, capítulo 3, verso 21, por favor. Mas quando o seu próprio povo, e a NVI diz sua própria família, veja, vocês percebem? Quando eu fui salvo, sabe, eu era um garoto católico. Quando eu fui salvo e descobri que Jesus tinha irmãos e irmãs, aquilo mexeu com a minha cabeça. Tinha 4 irmãos e várias irmãs. Ela só era virgem antes de ter Jesus, depois ela teve vários outros filhos, isso era natural. Então, vamos lá. Quando o seu próprio povo, eu tenho tentado convencer a minha mãe disso, mas vamos lá. Quando o seu próprio povo ouviu sobre isso, eles saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Era a família dele. A família dizia: está fora de si, ficou louco. Estão vendo? Agora o verso 31. Seus irmãos e sua mãe ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Porque achavam que ele estava louco, queriam levá-lo para casa. Queriam pegá-lo. Muita gente estava sentada ao redor e disseram: olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. E ele disse: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhou ao redor em círculo para aqueles que estavam sentados junto a ele e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Eu lembro quando eu fui salvo, minha família não ficou muito empolgada. Não ficaram, não. E eu me lembro que chegou a um ponto em que não me convidavam mais para certas festas, como a festa de aposentadoria do meu pai, não me convidaram porque achavam que eu ia pregar lá. E então, quando eu soltei a bomba e disse que ia fazer um curso bíblico, a minha mãe disse: só se for por cima do meu cadáver.
Porque, sabe, eu tenho diploma de engenharia. E, sabe, eles tinham esperanças para mim e disseram, você vai ser um pregador, vai morrer miserável. E eu disse, não, mãe, Deus me chamou para fazer escola bíblica. E eu disse, mãe, eu te amo, te respeito, mas isso foi o que Deus me chamou para fazer. E então ela disse, muito bem, então você vai pagar tudo sozinho. E eu disse, tudo bem, eu pago. E o que é impressionante é que eu tomei a decisão, e mesmo com minha família me rejeitando como fizeram, eu queria servir a Deus. Sabe, a família de Jesus o rejeitou, mas sabe o que é interessante? Você encontra a mãe e os irmãos dele no cenáculo. E foi isso que Deus usou comigo. Eu disse, Senhor, se eu te servir, você cuida da minha família. E sabe o que mais? Hoje a minha mãe e o meu pai leem meus livros, assistem meus vídeos. E o meu pai, quando tinha 79 anos, ele agora tem 82. Quando ele tinha 79, eu tive o privilégio de orar com ele para ele receber o Senhor Jesus. E sabe, o meu avô, o pai da minha mãe, ele era o maior pároco que eu já conhecia. Eu vou dizer a vocês, ele era um devoto católico fervoroso, ele me perseguiu mais que qualquer outro. Sabe, ele realmente vinha atrás de mim. E sabe, eu lembro que o Senhor dizia apenas ame, 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 e eu continuei amando, e quando ele tinha 89 anos, eu o levei ao Senhor. E sabe, foi uma conversão bem poderosa. Foi uma conversão bem poderosa. Toda vez que eu ia ao apartamento dele, ele se sentava, chorava e colocava a cabeça entre as mãos. E ele dizia, o que há de errado comigo? Ele disse, parece que estou ficando louco, eu choro o tempo todo, mas só quando eu oro e quando você vem aqui. E eu disse, sabe o que é isso? É que você viveu 80 anos longe da presença de Deus e agora que você encontrou essa presença, o amor de Deus vem de tal forma que você não aguenta e chora como um bebê. E foi tão bonito que um dia ele me disse, sabe, Deus me disse que eu tenho mais 2 anos para viver e aos 91 ele foi para o Senhor. Então quando você obedece a Deus, Deus cuida da sua família. Estão comigo? Apenas mostre sua vida a eles, amém? Já vimos hoje à noite que ele ofendeu a sua própria equipe pregando. Ele pregou algo tão forte que disseram, não conseguimos aguentar isso, vamos embora. Quando eles foram embora, ele não correu e pediu para eles ficarem, perguntou se os outros também queriam ir. Ele estava pronto para começar tudo de novo sozinho. Estão comigo? Se vocês notarem, ele está ofendendo as pessoas com a verdade. Veem isso? Agora vejam, ele também ofendeu seus amigos próximos. Se você for para João capítulo 11, vai perceber que Lázaro, que era amigo dele, irmão de Marta e Maria, Lázaro adoeceu e Marta e Maria enviaram mensageiros para encontrar Jesus. Agora você tem que entender que Jesus estava em algum lugar, eu acho que foi na Judéia. Ele estava ensinando numa casa e os caras o procuraram em todo canto e o encontraram na casa. E disseram, Jesus, venha rápido, seu amigo Lázaro está doente e vai morrer. E a Bíblia diz que quando ele soube que ele estava doente, ficou lá mais 2 dias. E sabe o que Deus me disse? Ele disse, se fosse você, você ia pular dentro do carro que nem um louco, sair desesperado, impor as mãos, seja curado em nome de Jesus e nunca me perguntar o que eu ia dizer. Mas Jesus disse, eu só faço o que vejo meu pai fazer e o pai queria que ele ensinasse. E eu vou continuar ensinando. Agora imagine os mensageiros. Ele nem se importa. E eu aposto que voltaram para Marta e Maria e disseram, ele ficou lá sentado, ele nem se importa. Enquanto isso, Lázaro morre. Agora, se você ler com cuidado, vai ficar espantado. Sabe quais foram as primeiras palavras de Marta e Maria? Sabe, Maria, aquela mulher membro de uma igreja do Evangelho pleno, aquela que adora o Senhor, certo? Aquela que sentou aos pés dele. A primeira palavra da boca delas, sabe qual foi? Se você estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Estão ofendidas. Estão vendo? Vai lá e lê. São as primeiras palavras da boca dela. Senhor, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Elas estão operando com a ofensa. Veem isso? Agora você quer ver outro ofendido, João Batista? Vá comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo 7. Você vai se espantar com isso. Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 18. Então os discípulos de João reportaram a ele a respeito dessas coisas. E João, chamando 2 discípulos, enviou-os ao Senhor para perguntar, és tu aquele que está para vir ou havemos de esperar outro? O quê? Como assim era você ou esperamos por outro? Esse é João Batista, o que reconheceu Jesus quando estava no útero da sua mãe. Ele pulou. Sabe, esse é aquele pessoal que quando foi batizá-lo, ele viu o Espírito do Senhor descendo como uma pomba, e o Senhor disse a ele, veja, esse é aquele sobre quem o Espírito desce em forma de pomba, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como assim você é aquele que estava para vir? Estão vendo isso?
Por que ele está fazendo isso? Porque ouçam. Lembram o que eu disse na primeira lição? Estamos prontos para a ofensa quando temos expectativas. João entregou a vida dele para servir a Deus. Não só isso, ele tinha essa dieta de gafanhotos e mel silvestre. E ele andava nas costas de um camelo com um cinto de couro. Jesus usava uma túnica sem costura. E entenda isso, era uma túnica legal. Ela era tão legal que os soldados romanos lançaram sortes para tê-la. Veem como era legal, ok? Ele come com pecadores. Ele bebe nas festas com eles. E ele não vem visitar João na prisão. E João começa, pera aí! Não era isso que eu esperava? Veem isso? E aí, veem isso? Agora vejam o que Jesus faz. Ele diz, vejam isso. Verso 20, quando os homens chegaram a Jesus, disseram, João Batista nos enviou, dizendo, és tu aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? Jesus, rapaz. 21, naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista aos cegos. Verso 22, Jesus respondeu e disse, vão e digam a João as coisas que viram e ouviram, que os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos levantam e aos pobres se anuncia o evangelho. Ele está citando Isaías. E então ele diz, PS, verso 23, e abençoado é aquele que não se ofende por causa de mim. Toma! Vocês entenderam isso? Deixa eu dizer algo. Ele é a rocha da ofensa. E eu vou dizer, ele é a verdade absoluta, ele é a verdade. E às vezes, quando você se confronta com a verdade, e as coisas meio que se alinham na sua vida, você pode cair na verdade e se quebrar. No sentido de quebrantar. Sabe, um cavalo quebrado é um cavalo submisso. Ok? Expressão para cavalos domados que se curvam. Esse pessoal, João Batista, Marta e Maria, seus discípulos o amavam. Mas todos tiveram que se confrontar com a rocha da ofensa. Até Pedro, para onde iremos? Mas sabem, ele nos ama tanto que ele não quer que permaneçamos o mesmo que sempre fomos. Tenha isso em mente na próxima vez que encontrar a rocha da ofensa.